Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Anne Caroline, trabalho aqui na Logcomex e hoje vamos receber aqui o Rafael Ottoni, chefe de facilitação de comércio exterior do Ministério da Agricultura. Já atua nessa função aí basicamente desde 2015 e a ideia é que a gente promova uma conversa para esclarecer o desligamento da licença de importação dentro do novo processo de importação, dentro do processo da DUIMP. Rafael, primeiramente, obrigada pela sua participação. A gente queria te agradecer pelo seu tempo, né, por compartilhar um pouco da sua experiência conosco. E gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse um pouquinho do Rafael, o que você faz no dia a dia dentro da sua atuação no Ministério da Agricultura. E no decorrer da live a gente vai desbravar aí alguns tópicos que podem ser de dúvidas práticas, né, dos importadores, dos despachantes aduaneiros. Tá ótimo. Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite, né? Parabenizar a Logcomex pelo evento, pela Semana do INPE. Bom, meu nome é Rafael Ottoni, sou auditor fiscal no Ministério da Agricultura desde 2007. Já passei por diferentes setores, mas quase que a carreira toda com o controle do comércio internacional. Trabalho no sistema de facilitação, sistema de vigilância agropecuária internacional da Secretaria de Defesa Agropecuária e especificamente no serviço de facilitação do comércio, mas já passei por unidades do Jagro, a parte de regulamentação, a parte do serviço de fiscalização nacional, e como você disse, desde 2015 eu estou mais focado nessa parte de facilitação do comércio, Portal Único, Siscomex. Então, o portal, né, o projeto do portal de 2014 e o mapa desde 2015 já vem participando deles. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É importante ter essa troca de experiências, né, entre o setor público e o privado nesse projeto que a gente inicia para valer agora em 2025 com a DUIMP e 2026 a gente tem um ano bem grande pela frente. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Imagina, nós que agradecemos a sua participação. Rafael, você comentou que eu estava fazendo uma viagem no tempo, né? Desde 2015, vem se trabalhando muito para promover a facilitação de comércio exterior. Hoje a gente sabe que todo o processo em si ele é bastante burocrático, ainda em 2025, 10 anos depois, tem-se muito papel, muitos sistemas envolvidos no processo de anuência, no processo de análise de uma importação, né, bastante burocrático. E finalmente a gente vê aí a DUIMP vindo com força, né? O Portal Único nasceu já está facilitando bastante a vida do importador, a vida do despachante, a vida dos próprios auditores fiscais de todos os órgãos, né? E a gente vê ganhos, né, efetivamente, desse novo processo de importação acontecendo. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que você enxerga, assim, pela tua experiência. Você falou que você está nessa função desde 2015, mais ou menos. Então, você começou ali olhando algo que era muito manual, muito papel, e o que você já viu de diferente e qual é o principal ganho na sua percepção que você acha que o Portal Único, a DUIMP, vai trazer para os importadores hoje? Essa colocação foi interessante, que a gente recebeu novos servidores, né, agora esse ano do concurso, e eu fazia uma apresentação para eles, né, do como que funciona a questão do controle do comércio internacional como um todo. A gente acaba fazendo uma retrospectiva dos pontos que a gente avançou como órgão, e dando um passo atrás não apenas na DUIMP, mas falando do portal como um todo. Quando a gente começou a transição do papel para o sistema, né, lá em 2010, com o primeiro sistema nosso, uma das grandes dores que a gente tinha era cadastro, por exemplo, cadastro de despachante, processos em papel. E a primeira coisa que a gente conseguiu com o projeto Portal Único como um todo foi não precisar, por exemplo, de ter um cadastro de despachante dentro do Ministério da Agricultura, a gente poder compartilhar o cadastro no radar.
Então, hoje, olhando, é como se fosse nada, mas foi um grande passo. Depois, com a anexação eletrônica dos documentos no dossiê, a gente deixou de exigir documentos em papel. Deixando de exigir documentos em papel, a gente conseguiu, por exemplo, retirar que só apenas aquela unidade onde a mercadoria está localizada pudesse atuar no processo. Então, a gente consegue expandir um pouco e otimizar a força de trabalho. Né? Exato. Aí, em 2015, já entrando no portal como um todo, né, o portal de 2014, em 2015 a gente já teve o primeiro LPCO criado em uso pelo Ministério da Agricultura. Então, com ele também, a gente conseguiu automação, gerenciamento de risco, o uso, né, dos documentos digitalizados no Vicomec. E agora do INPE a gente vem numa nova etapa, né, novas entregas, novas expectativas, e aí sim né, a questão do paralelismo, o gerenciamento de risco mais robusto do que a gente tinha antes, simplificação de controles, seja pelo uso dos LPCOs, por exemplo, para múltiplas operações, o pagamento de taxas por meio do próprio portal. Então, sim, a gente vê bastante, certamente daqui a 10 anos a gente vai achar que esses avanços não foram tão grandes, mas passo a passo a gente vai conseguindo contribuir para essa melhoria do ambiente regulatório e operacional do controle do comércio internacional. Legal. E você falou um ponto muito interessante também, porque se era ruim para o próprio Ministério da Agricultura ter uma base de cadastro, agora você imagina para o próprio despachante, para o importador, que tinha que ficar fazendo esses cadastros em todos os órgãos relacionados aos processos deles, né? E o portal único é muito. Eu vejo o principal ganho é justamente você centralizar as informações e vocês poderem compartilhar dados e fazer uma análise muito mais eficaz, muito mais inteligente, muito mais ágil, né, para o próprio importador. E a gente sabe que dentro do comércio exterior, tempo é dinheiro, né? E é bastante dinheiro. Então, essa agilidade, esse ganho que traz, eu vejo que ele vai promover, vai facilitar muito, né? O próprio nome diz, né, do que a gente vem conversando, mas eu acho que o principal viés é justamente facilitar para todos os lados, né? Tanto para os auditores envolvidos, para a própria Receita Federal, para a Anvisa, para os outros órgãos anuentes, quanto também para o próprio importador despachante, que antes tinha que ficar, né, prestando informações em bases diferentes, em formulários diferentes, agora está tudo centralizado dentro do mesmo sistema. Muito bacana, Rafael. Um ponto importante, assim, só para a gente fazer trazer como se fosse uma analogia para que o nosso telespectador consiga entender na prática, falando especificamente de licença de importação e falando de LPCO. Na prática, qual que era a principal dor que o Ministério da Agricultura tinha dentro do processo da LI, né, vinculado ali à ADI? Qual que era a principal dor que existia, qual que era o principal trâmite burocrático e o que o LPCO vem, como que ele vem sanando essa dor, quais são os ganhos que ele traz para dentro do processo da DUIMP, por exemplo, olhando bem para a parte do mapa mesmo. Claro. Aqui eu vou fazer um paralelo porque o mapa vai atuar nas duas pontas, tanto no LPCO quanto na DUIMP. Mas acho que o maior problema da LI era a sua rigidez, né? É um formulário único que era utilizado por todos os órgãos anuentes. E a gente sabe que cada órgão tem as suas especificidades, ou até mesmo cada produto possui uma legislação própria que ele tem características específicas. Então, o mesmo modelo de formulário utilizado pelo MAPA, ele era utilizado pelo DSEX, pela Anvisa e por todos os outros órgãos. Então, isso dificultava bastante, porque grande parte das informações requeridas pelos órgãos, elas eram prestadas por meio de campos-texto. Declaração complementar da mercadoria, informações complementares, enfim, campos-texto, que não permitem uma estruturação, com isso dificultam o gerenciamento de risco, dificultam uma harmonização, padronização, com isso maior tempo de liberação, maior custo, e por aí afora. Uma outra grande dificuldade que a gente vislumbra com a LI, visualiza com a LI,
é que ela é por operação, né? Então, é uma LI para uma DI, né? Vamos falar grosso modo. Então, às vezes, a gente vivencia, por exemplo, um caso em que eu tenho uma autorização para importar determinado produto de 100 unidades. Se o importador só consegue trazer 90, aquelas 10 que ele tinha uma autorização para trazer, ele perdia essa autorização e tinha que solicitar novo licenciamento. Com o novo processo de importação, e aí com a LPCO e do INPE, isso reduz bastante. Reduz a questão da estruturação dos dados, catálogo de produtos, atributos, isso nos permite trazer uma informação mais estruturada. O LPCO, por ser customizado, cada órgão e entidade, né, ele define os seus modelos de formulário com as características que são próprias deles, então isso torna o importador só vai precisar prestar informações específicas porque aquele órgão exige, então ele não precisaria prestar. Se hoje ele presta 100 informações, mas o mapa só precisa de 10, ele efetivamente prestará apenas 10. Então essa customização ela é muito importante, trazendo, por exemplo, no caso do mapa, nós utilizaremos 6 diferentes modelos de LPCO. Por quê? Porque a gente conseguiu uma customização para chegar no nível de produto. Então, se a gente está falando de importação, de uma autorização para importação de uma semente, eu tenho informações próprias. Se eu estou falando de um animal vivo, são outras informações, então são modelos próprios. No primeiro momento pode parecer 6 modelos, mas não, porque os operadores são mais especializados. Então, aquele operador que opera com determinado tipo de produto só vai usar aquele modelo e ele só vai prestar informações próprias. E na do INPE, sem sombra de dúvida, né, é uma declaração única, os documentos são apresentados uma única vez para todos os órgãos com atuação naquela declaração, então os benefícios serão enormes. Então, a gente sai de um sequencialismo, de uma rigidez, para um outro momento muito mais customizável e adequado a cada tipo de operação e de produto. Legal. E essa questão que você comentou do saldo que fica quando o importador, por exemplo, pegando justamente esse exemplo que você deu, quando a gente falava do processo da DI, ele ia lá e registrava uma LI para 100 unidades, importava 90 e esses 10 ele perdia. Agora, no processo da LPCO, como que funciona isso? Também foi, não sei se a palavra é corrigido, mas também foi sanado? Sim, porque agora o licenciamento, né, o LPCO, uma das características dele é poder ser utilizado para múltiplas operações. Então, eu comentei que o mapa terá 6 diferentes modelos de LPCO, e desses 6, 4 deles serão do tipo para múltiplas operações. Então, o mapa utilizará o LPCO como a sua ferramenta para a autorização prévia das importações. Então, os produtos que possuem uma autorização prévia, essa autorização será concedida por meio de um LPCO. Os produtos que não possuem autorização prévia, o controle será feito diretamente na do INPE. Agora, para os produtos que precisam da autorização, essa autorização poderá ser concedida para múltiplas operações. Então, para os casos em que o modelo é customizado assim, mas é a grande parte. Então, será possível conceder, né, se você tem uma autorização para 100 unidades, ele poderá trazer essas 100 unidades em uma operação, uma do INPE, em 10, em 100. Então, enquanto essa autorização, este LPCO estiver válido e com saldo compatível com o que ele quer trazer, ele não precisa mais se preocupar com solicitar novas autorizações. Ele registra a declaração direto, vinculando, utilizando esse LPCO que já estará deferido, e a operação dele passa a ser mais fluida, sem uma duplicidade, um retrabalho, tanto para o importador quanto para o Ministério, que muitas das vezes tinha que ficar analisando pedidos que eram simplesmente, né, assim, repetidos, mas porque isso vinha da rigidez do sistema. Exato. E é bem o que você falou, é um retrabalho, né? Porque aquilo já havia sido autorizado numa licença anterior, ela só não foi utilizada, então vocês tinham que analisar de novo um pedido. Muito, muito legal. Já é um ganho bem significativo aí para o importador, para os despachantes que atuam. Acho que
eu vejo como um dos principais até, porque eles ganham muito tempo, né? Ganham tempo e vocês também ganham tempo. A gente sabe que os servidores, como você comentou ali um pouquinho com a gente antes, vocês receberam novos servidores, mas eu lembro de uma escassez de mão de obra absurda dentro do Ministério da Agricultura, né? Faltava bastante servidor, então eu acho que isso vem para ajudar também muito essa questão do próprio mão de obra fiscal mesmo, né? Vocês são mais assertivas nas análises, trabalham com gerenciamento de risco mais focado, evitam retrabalho, têm processos mais automatizados. Eu acho que vem para somar também para os dois lados, assim. Não, sem dúvida, porque o déficit de servidor sempre haverá. E isso é um ponto positivo no sentido de que o país está crescendo, né? Então, que bom que é assim, né? O setor privado ele consegue crescer numa velocidade muito maior do que o setor público. Mas, por outro lado, também o setor público não tem que crescer indefinidamente. Ele tem que ser muito mais, ele tem que ser mais efetivo. Então, os avanços que a gente vai conseguir não quer dizer que os órgãos deixarão de atuar. Apenas atuarão de forma diferente, né? Então, e com foco naquelas operações que efetivamente são de maior risco. Então, realmente tendo um gerenciamento de risco, uma atuação mais focada, com um peso menor em cima daqueles operadores, aqueles importadores que são regulares e que têm total interesse em continuar sendo regulares, mas podendo focar, direcionar os esforços para aquelas operações que são irregulares. Eu acho que é nesse ponto que o governo tem que atuar, né? Como parceiro do importador, ajudando naquilo que a gente tem obrigação de ajudar e focando os nossos esforços para aqueles intervenientes que não têm o interesse em ter uma operação regular. Com certeza, com certeza. Rafael, e falando um pouquinho de cronograma, você conseguiria compartilhar conosco quais as experiências que o Ministério da Agricultura já teve com LPCOs que já foram registrados? Eu vi ali que, se eu não me engano, se eu vi certo, vocês começam a partir do dia, começa a partir do dia 15 de dezembro, né? Se eu não me engano, a questão vamos chamar de desligamento da LI e ligamento da LPCO, dentro do que vocês já tiveram registrado. Quais foram os principais erros que você observou, as principais dificuldades que vocês receberam dos importadores, dos despachantes? Quais pontos você gostaria de compartilhar conosco nesse sentido? Tá. Então, pelo cronograma, primeiro, né? Assim, o que houve até esse momento é só cronograma de ligamento, né? Então, o que o governo está chamando de ligamento é a possibilidade do importador utilizar o novo processo de importação, mas não a obrigatoriedade. A obrigatoriedade será o desligamento. Tá? Então, neste momento, já é possível registrar uma do INPE por um produto agropecuário, mas não é obrigatório. Então, se o importador quiser continuar utilizando a LI, ele pode utilizar. A gente iniciou a utilização da do INPE agora em julho de 2025, mais efetivamente, nesse primeiro momento com alguns parceiros, operações mais acompanhadas. Então, a gente para testar, né, o sistema. A gente veio nesse cronograma até agora em novembro. No dia 24 de novembro, nós fizemos o ligamento das operações dispensadas de autorização para importação, ou seja, aquelas operações de produtos agropecuários que não possuirão LPCO. Então, essas operações já estão autorizadas desde o dia 24 de novembro. No dia 15 de dezembro, haverá o ligamento dos LPCOs, ou seja, as operações que estão sujeitas à autorização prévia para importação. Então, no mapa a gente tem essas duas janelas, essas duas datas, 24 de novembro, registro de do INPE sem
LPCO, sem autorização para importação. No dia 15 de dezembro, ligamento das do INPEs com ou sem autorização para importação. Um pequeno asterisco, exceto as bebidas. Importação de bebida provavelmente fica agora para janeiro, porque a gente precisa de um ajuste, um outro sistema do governo que a gente consome. Isso deve ficar para janeiro, mas vamos dizer então, que em janeiro 100% dos produtos agropecuários estarão ligados na do INPE. O desligamento, segundo o último cronograma proposto pelo governo federal, operações aéreas e marítimas, para abril de 26. Né? 30 de março é a data do desligamento da LI. Então, a partir de abril de 26, operações com produtos do mapa aéreo e marítimo, obrigatoriamente, deverão ser registradas do INPE. E aí, no final do ano, dezembro, as operações do terrestre. Esse é o cronograma atual, logicamente, como a gente está falando de 5, 6 meses para frente, pode mudar, mas assim, o cronograma atual do desligamento é esse, tá? Então, vamos falar que a partir de dezembro, a gente já grande parte das operações do mapa já estão permitidos o registro, e é importante porque desde julho de 25 já era possível registrar do INPE, mas com operadores que manifestavam interesse, entravam em contato conosco, a gente autorizava, desbloqueava o CNPJ para registro da declaração. O que o ligamento fez foi retirar essas travas. Então, hoje, qualquer importador pode registrar a do INPE sem avisar previamente, sem solicitar previamente. Então, já está previamente autorizado o registro do INPE para o mapa, e agora, no dia 15, o registro dos LPCOs. Sobre o que nós observamos, a quantidade foi muito pouca, tá? A gente ainda está tendo uma adesão reduzida. A gente junta receios com a novidade, o que é normal para ambos os lados. Imagino que também a gente junta com o final de ano, que pode ter volumes maiores. Então, a expectativa nossa é que o volume aumente a partir de janeiro. Mas das operações que a gente já viu, desde o período de testes, uma coisa que a gente observa, que acho que a gente tenta passar nos eventos, e que é importante reiterar, é que eu acho que agora o despachante, né, vamos falar o importador, mas especificamente o despachante, a gente tem que mudar a chave na cabeça, que agora a do INPE, a declaração é única. Né, e o fato de ser única é porque tem diferentes órgãos atuando. Então, ao falar de declaração de importação, não ter mais na cabeça a ideia de declaração aduaneira apenas. Por que eu digo isso? Porque a gente observa ainda um comportamento de, por exemplo, apresentação somente dos documentos aduaneiros, prestação de informações apenas aduaneiras. Então, o que eu tento pontuar para eles coloquem na cabeça que agora, na do INPE, não tem documento novo ou não tem informação nova. Então, não há uma exigência nova por parte do Ministério da Agricultura. O que há é uma necessidade de junção. Então, aquelas informações e documentos prestados na LI, no LPCO, em conjunto com as declarações, as informações e os documentos prestados na DI, agora migram os dois em conjunto para a do INPE. Então, eu acho mas faz parte, é natural, é o processo de aprendizagem. Então, acho que esse período de ligamento até abril vai ser interessante para isso, para que a gente consiga, até em eventos como esse, a gente tenha essa troca de experiência, de informações, para que a gente consiga ir aos poucos mudando o nosso jeito de pensar, porque já são muitos anos de operações, mas a gente vai dar certo. Vai dar certo, com certeza já está dando, né? Mas você trouxe pontos importantíssimos na sua fala, né? Então, primeiro, no cronograma, precisa se preparar para o ligamento. É como se você habilitasse ali o importador que quisesse utilizar o LPCO dentro dos seus processos de importação. E é o que é recomendado. E eu sempre falo assim, quem se antecipa
ganha maior atenção até, né? Você tem mais tempo para se planejar, você consegue testar, você consegue aprender, né? E você tem, como tem menos volume, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa errada, a orientação ela é até mais exclusiva, digamos assim, né? Para quem se antecipa ao processo. Então, primeiro a gente vem com essa parte dentro do cronograma, a gente vem com essa parte do ligamento para quem vai aderir ao modelo do LPCO. E aí, posteriormente, vocês vão tratar do desligamento. Mas se você parar para pensar, você comentou ali que o desligamento vai ser, pelo último cronograma, em abril de 2026. E assim, de dezembro para abril é uma piscada de olhos, né? Principalmente que agora vem as festas de final de ano, então tem os recessos. Então, a gente sempre aborda aqui em todos os nossos fóruns, junto a toda a cadeia de comércio exterior, é que quem se antecipa, quem trabalha com previsibilidade, certamente sai na frente, né? Seja em relação à tecnologia, né, que é o grande foco de atuação da própria Locomex, seja em relação à própria inteligência artificial, que é o nosso maior braço hoje aqui dentro da empresa, né, digamos assim, e seja também em relação a mudanças de processos operacionais, né? Assim, olhando de dezembro para abril passa muito rápido, né? Por mais que vá desligar só em abril inicialmente, então é pouco tempo, né? Se a gente parar para pensar, tem um impacto gigante para os processos, para o modelo, para o modus operandi atual, né? Mas é muito rápido, né? Então, acho que fica o nosso apelo em conjunto para que os importadores e para que os despachantes se antecipem, né? Não tenham medo do novo, porque eu acho que vem para somar, pode dar uma travada, uma dificultada no começo, mas não vai ter como fugir disso, como você pontuou, já é uma realidade, né? Então, quem se antecipa realmente sai na frente. E, ao meu ver, assim, o cronograma já está bastante próximo ali, bastante apertado para quem realmente não se adequou ao novo processo de importação, né, Rafael? Sem dúvida. Então, o brasileiro, nós temos essa mania de deixar para a última hora, mas eu acho que o primeiro ponto estamos diante de uma realidade, de uma decisão que já foi tomada, né? Então, o governo federal já tomou a decisão que haverá migração para o novo processo de importação. Então, nós estamos mais na fase de discussão, né? Se eu quero, se eu não quero, se é bom ou ruim. A decisão já foi tomada. Então, eu acho que, primeiro, 4 meses passam voando. O segundo ponto é que, logicamente, a gente já fez bastante testes, homologações, validações, mas pode ser que tenham coisas a serem melhoradas, né? Então, inclusive, seja por volumes de operações, seja por visões diferentes, né? Então, uma coisa é a gente fazer os testes com a nossa cabeça, que estamos viesados, dado que a gente já está participando disso há muito tempo. Outra é com a participação do setor privado, que tem uma cabeça, uma ótica diferente. Então, quanto antes começar, primeiro, é mais tempo para culturalmente se adequar ao novo. Segundo, que é um tempo que, por exemplo, agora a gente ainda consegue prestar um apoio mais direcionado, porque o volume de operações são menores. E segundo, que caso seja identificado alguma necessidade de melhoria, que isso é até um ponto que está sendo muito, muito batido pelo CONFAC, de conversas direto com o setor privado, para identificar, caso seja identificada necessidades de melhorias que estão sendo chamadas de impeditivas, ainda há tempo de corrigir. Então, deixar para a última hora, primeiro, nós não vamos conseguir atender da mesma forma que a gente atende hoje, ou da forma como a gente gostaria, ou da forma como vocês merecem, porque será um volume muito maior. E segundo, que se tiver uma necessidade de um ajuste, a capacidade e a agilidade será muito menor, porque o tempo será menor. Então, quanto antes começarmos, com certeza melhor. Deixar para março é possível, é direito, mas não é recomendável, né? Acho que até para nós, né? Internamente também nós não deixaremos para março a capacitação dos servidores, discussões, então a gente já está fazendo isso desde agora.
É muito arriscado, né? E você trouxe um ponto importante na sua fala, porque quando você vai conduzir um projeto, quando você vai desenhar um projeto, você olha fazendo um desenho que atenda às necessidades que você conhece. Mas como você pontuou, é o mercado que opera. São determinados importadores que têm determinadas especificidades nas operações deles, né? Então, é muito importante para que eles se adequem logo ao processo, especialmente esses que têm pontos atípicos nas suas operações, para que, se precisar fazer algum tipo de correção, algum tipo de apontamento, ainda tem tempo, né? Não deixar para quando efetivamente for desligado, porque vocês não conseguem pensar em tudo, é inviável, né, para o próprio governo, para os auditores, é inviável contemplar todos os cenários num projeto tão grande como esse. Então, acho que a participação do mercado ela é fundamental até para o sucesso, efetivamente, do projeto, né? Sem dúvida, porque o comércio internacional, todos nós participamos deles, né? Com óticas diferentes, mas todos nós participamos. E para o processo, né, para esse novo projeto ser objetivo, né, ter sucesso, é importante que seja bom para ambos os lados. É claro que no momento do desenvolvimento ele fica mais restrito ao ambiente governamental, mas agora, né, na parte dos testes, das validações, das implementações, é agora que a gente traz para o público, para vocês criticarem. Olha, tá bom, mas pode melhorar. Ou esse aqui tá ruim, não funciona assim. Ou esse aqui precisa ter esse ajuste. Então, a gente reconhece que, né, que com certeza tem pontos de melhoria, assim como qualquer coisa. Mas o importante é que o governo está passando a mensagem de que a gente está aberto, né, essa discussão, lógico, na medida do possível, do capível, de todos os cronogramas, mas assim, a gente conta com integral participação e contribuição de vocês para que a gente deixe a ferramenta mais justa, mais aderente à operação de vocês, porque quanto mais redonda, quanto mais fluida, melhor para nós também, que a operação vai fluir sem muitos soluços. Com certeza. Rafael, e tá muito boa a nossa troca, né? Acho que está sendo bem claro e com certeza será de grande valia aí para quem estiver nos assistindo. Mas dentro do que a gente conversou, tem algum ponto que você observou enquanto representante do Ministério da Agricultura nesse modelo de LPCO que a gente não tem abordado que você gostaria de pontuar ou até mesmo utilizar esse espaço para deixar algum recado, algum direcionamento para os importadores, para os despachantes? Não, assim, de melhorias, volto a dizer, sempre haverá, né? Acho que do nosso lado já está se esgotando as condições de visualizar as melhorias, porque a nossa cabeça já está muito voltada a isso, mas a gente conta com o apoio de vocês no uso e na parceria para que a gente consiga melhorar, tá? Então, assim, a gente fica completamente aberto e gostaria, sinceramente, de receber as contribuições para que a gente torne o processo muito mais fluido para vocês, tá? Isso é importante para nós. Eu acho que é importante, assim, para o setor privado, né, para os importadores, para os despachantes, esse entendimento de como vai funcionar o novo processo de importação, a importância de um catálogo de produtos bem feito, bem preenchido. É importante que se atentem ao preenchimento completo, correto, não apenas, né, de os atributos que são obrigatórios, porque por questão de sistema, vocês entendem muito mais do que a gente. Alguns campos podem ser, algumas informações, alguns atributos, eles precisam ser compartilhados com outros órgãos, então às vezes um determinado campo ele não possui um asterisco indicativo de que ele é obrigatório, mas para aquela operação pode ser. Então, assim, ter sempre o cuidado de, se essa informação, se eu tenho essa informação, preste da forma mais correta possível. Eu acho que a antecedência ela é muito importante, né? Então, assim, ter uma antecipação no registro,
prestar atenção na prestação das informações, porque um dos grandes benefícios que a gente tem com o novo processo de importação é o gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco, ele passa por acesso a dados corretos, completos, e o mais antecedente possível. Então, apresentar os documentos, né, ter o cuidado de apresentar todos os documentos exigidos por todos os órgãos, o preencher, né, todos os campos, porque é por meio disso que a gente vai conseguir construir um gerenciamento de risco mais efetivo e beneficiar aqueles operadores que têm a sua operação com mais atenção daqueles que não têm o cuidado devido. Agora sim, a gente vai conseguir tratar de forma diferente os comportamentos diferentes dos importadores. Legal, então, acho que para fechar tudo que a gente conversou aqui, o grande recado que fica, ou melhor dizendo, o grande apelo que fica, é para que a cadeia se antecipe às mudanças, né? Para que não deixe tudo para a última hora, porque ela já é uma realidade, já está acontecendo, e será boa para todos, será boa para a cadeia, será boa para os importadores, para os despachantes, para a fiscalização aduaneira como um todo. E não tem, como você pontuou diversas vezes, não está se discutindo se vai ser feito ou não. Será feito e quem se antecipar, né, terá menos prejuízos, podemos dizer assim. Então é isso. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, por compartilhar todas essas informações conosco. Acho que foi de grande valia, as suas explicações foram extremamente claras. Acho que vai auxiliar bastante o nosso público, né, que está nos assistindo. Agradecer também os nossos espectadores e sinalizar que estamos sempre trazendo todas as informações pertinentes, né? A Log se destaca muito no mercado por promover fóruns como esses, direcionados para a cadeia como um todo de comércio exterior, e sempre com muita tecnologia, com muita informação, com muita transparência. Então, acho que é isso, Rafael. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo seu tempo também. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pelo evento, e fico integralmente à disposição de vocês, dos seus ouvintes e das empresas naquilo que o Ministério da Agricultura puder contribuir. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.